Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 77ª sessão ordinária, em 2 de outubro de 2013. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente, Dr. Eduardo Moura e Raymond, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Márcio Garcia, Eliomar Coelho Tio Carlos, Raymond, Leonel Brizola Neto, Laura Carneiro, César Maia, Tereza Berger e Dr. Eduardo Moura, 11. Assume a presidência o senhor vereador Dr. Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h08. Vou levar para lá. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje, 3 de outubro, são 60 anos da lei assinada pelo presidente Getúlio Vargas, que criou o monopólio do petróleo. O presidente Vargas, se entrar no YouTube, vocês vão buscar uma imagem da época, curta, 1 minuto e meio, aonde Getúlio Vargas, com o seu carro presidencial aberto, sobe a rampa da Câmara de Deputados, hoje Assembleia Legislativa, para assinar um ato com a expressão que teve do monopólio estatal do petróleo. 5 anos antes, um forte movimento de juventude, de estudantes, iniciou o movimento Petróleo é Nosso. É bom registrar que um dos principais líderes do movimento Petróleo é Nosso foi o depois vereador dessa casa, Wilson Leite Passos. Como o movimento Petróleo é Nosso, ele somava todas as forças políticas, à direita, à esquerda, e o vereador Wilson Leite Passos era uma pessoa muito próxima ao brigadeiro Eduardo Gomes. Ele foi um dos líderes desse movimento. É bom se registrar para se saber que um vereador depois teve essa importância. O processo seguiu 5 anos e, finalmente, naquele ato que faz memória sempre e permanentemente a todos nós. Todos nós temos orgulho da Petrobras, uma empresa dessa grandiosidade. Por que Getúlio escolheu a data de 3 de outubro? Porque 3 de outubro é a data que caracterizou a Revolução de 30. É a data que Getúlio sai do Rio Grande do Sul, liderando as forças que viriam em direção ao Rio de Janeiro. Um processo bem brasileiro. Ali na fronteira do Paraná com São Paulo, os dois grandes exércitos se confrontaram. E aconteceu o que veio a ser conhecido como a Batalha de Tararé, que se dizia que seria a maior batalha civil da história da América Latina, mas foi a batalha que não houve. E as forças se confraternizaram e Getúlio desceu em direção ao Rio de Janeiro, já para tomar o poder. O presidente Washington Luiz tinha saído por um acordo com o cardeal, um acordo com o exército, e o presidente, naquele momento em exercício, era o general Tasso Fragoso. Essa data, 3 de outubro, marca muito
a consciência nacional, e por isso Getúlio Vargas escolheu essa data para poder assinar a lei do monopólio estatal do petróleo. Amanhã, nós estaremos cumprindo 25 anos da Constituinte de 1988. Eu fui constituinte, deputado constituinte, fui eleito em 86, tive a honra de ser o deputado federal mais votado do PDT no Brasil todo, e vivi uma constituinte no momento que não se repete mais. Por quê? Porque o processo de democratização do Brasil, que foi conduzido pelo governo militar, a partir de Golbery de Couto Silva, principalmente sob a batuta de um político que morreu cedo, infelizmente, teria sido presidente da República, o Petrônio Portela, que morreu com 54 anos, de um ataque do coração em Florianópolis. Esse processo vem de 74, com acesso da oposição à televisão, aonde se ganha praticamente todas as eleições para o Senado. Depois vem o senador Bione, com uma maneira de conter e garantir a maioria para o governo no Congresso Nacional. Isso foi em 76. Em 78, vem a emenda constitucional número 11, onde Petrônio Portela desenha todo o processo de democratização. Anistia, a eleição para governadores direta, livre, abertura para a criação de partidos políticos, foram criados 5 partidos políticos, e, finalmente, a Constituinte, eleição para governadores e, em 85, um ano antes, eleição para as capitais e municípios de segurança nacional. Importante, porque a Constituinte, ela foi realizada nos anos de 87 e 88, às vésperas da queda do Muro de Berlim. Essa contextualização explica, muitas vezes, pontos, alguns deles que foram superados, que mostram por que você tinha um viés, mais de caráter nacional, de caráter estatizante, na Constituição de 88. Era o momento que se vivia, era o entorno internacional que se vivia. Provavelmente, se a Constituinte fosse em 91, 90, o ambiente já seria diferente. Mais ainda, com o plano cruzado, olha que coisa paradoxal e interessante. Com o plano cruzado, o governo, o PMDB, elegeu mais de 60% dos deputados constituintes. Mais de 315 ou 316 deputados constituintes. Mas o ambiente, naquele momento, inclusive o ambiente do PMDB, o ambiente da conjuntura econômica, da dificuldade, do sucesso inicial do plano cruzado, levou o perfil da bancada do PMDB da direita em direção à esquerda. Esse perfil deu garantias de que a Constituinte não teria uma maioria avassaladora, como não teve. Depois veio o corte, a ruptura, o PSDB, uma série de constituintes que votaram mais à esquerda do PMDB do que com a linha de seu partido. O PMDB passou a ter 2 líderes. Um líder do governo, que era o deputado Luiz Roberto Ponte, de grande habilidade negociadora. Era presidente da Associação de Empreiteiros do Rio Grande do Sul, que depois foi ministro da Casa Civil do presidente Sarney. E os líderes do PMDB, Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte, presidente da Câmara, ao mesmo tempo, e o deputado Ibsen Pinheiro, gaúcho, um orador que poucas vezes eu vi igual, habilidoso. Esse homem sofreu uma enorme injustiça, porque numa campanha eleitoral, usaram a conta dele e não a conta política, a conta do candidato, para depositar uma ajuda que seriam hoje o que, 20 mil reais. E ele acabou sendo cassado, tendo que excluir, porque havia uma prova clara de que haviam recebido ajuda eleitoral na sua própria conta
particular. Foi um momento muito importante, presidente. Quando perguntam, essa Constituição, ela precisa ainda ser emendada aqui e ali? Já foi algumas vezes, várias vezes. Claro que sempre precisará, porque ela ocorreu naquele momento de transição. E mais ainda, ela ocorreu com um Congresso disperso, num momento de crise econômica grave, uma inflação enorme. Agora, eu diria, se nós, na Constituinte, e dos constituintes do Rio de Janeiro, que ainda hoje tem mandato, você tem 4 ou 5, né? O Noel, que é deputado estadual, eu mesmo, o Harold, o Miro, o Simão, enfim, Dornelles, que era deputado naquela época. Se a Constituinte não foi aquela árvore montada com seus frutos que todos nós idealizarmos, a Constituinte foi um tronco sólido e poderoso, a partir do qual esses e outros e novos galhos e frutos renderam um país que, mal ou bem, tem uma democracia que nos permite aquilo que é o mais importante para o desenvolvimento econômico, inclusive, que é um país que tem previsibilidade institucional. Falhas, defeitos, como vimos aqui nessa votação da Lei de Educação, atropelo do Poder Executivo, acontece também a nível nacional, a nível estadual, mas o país tem raízes institucionais, o país tem previsibilidade institucional. Os teóricos, cientistas políticos, politólogos, eles costumam se referir a uma democracia madura, chamando de democracia institucional. O Brasil tem uma democracia institucional. Tem. E se a legislação não é suficiente para o seu exercício, que se mude a legislação e não se questione o regime democrático brasileiro, que é alguma coisa que serve a todos nós, que temos que buscar os votos, temos que buscar o apoio e temos que tomar decisões em base ao aparato institucional que o Brasil dispõe. Foi uma grande Constituinte, uma Constituinte única, que normalmente as Constituições são montadas a partir de um grupo de juristas que escreve o texto básico e esse texto é emendado na Constituinte, em qualquer lugar do mundo. Aqui não, porque o texto básico foi da Comissão Arinos, constituída pelo presidente Sarney, e previa parlamentarismo, previa a centralização do ICM e o Ministério da Defesa, que gerou uma reação muito grande por parte, enfim, das elites políticas. E se fez uma Constituição de baixo para cima. Os deputados, os constituintes, deputados e senadores se igualavam na Constituinte, eram distribuídos por comissões temáticas e subtemáticas. Escreviam textos, esses textos eram votados na base, depois eram consolidados numa comissão central, que aí sim se passou a ter um texto consolidado, que foi para o plenário, onde todos os constituintes tinham igual direito de emendar, de discutir, de debater. Ficávamos, às vezes, 3 semanas direto ali no Congresso, as reuniões eram na cúpula da Câmara de Deputados. Eu sinto orgulho de ter sido constituinte e acho que o Brasil deve muito àquele momento, àquela transição, até aqueles que no regime anterior entenderam a necessidade de transição, como tantos políticos do PDS que migraram, criando o PFL, e deram maioria a Tancredo Neves para se eleger presidente da República. Enfim, eram esses 2 fatos que eu queria comentar, os 60 anos da Petrobras e também os 25 anos da Constituinte. Mas queria, presidente, pedir aqui 1 minuto de silêncio. O assessor da área de educação, do vereador Renato Cinco, Emílio, faleceu no dia de hoje em função de meningite. É um grande quadro, o vereador, como me dizia há poucos minutos atrás, deve muito ao trabalho dele, aos seus argumentos, e eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio a um quadro tão importante do Legislativo também. O presidente acolhe a vossa sugestão.
Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao vereador César Maia pela homenagem ao Emílio, meu assessor, que faleceu agora pela manhã. O Emílio Luiz Pedroso Araújo, era um cidadão nascido no Pará, morador do estado do Rio de Janeiro, do município de Nova Iguaçu, já há muitos anos, e tem uma trajetória de vida marcada pela dedicação à causa pública, pela dedicação especialmente à luta em defesa da escola pública, gratuita, laica e de qualidade. O Emílio, como eu, foi diretor do DCE Mário Prata, o órgão de representação dos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi um importante quadro do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, no final dos anos 80, no início dos anos 90, e como participou conosco do processo de construção do Partido Socialismo e Liberdade, e ano passado foi o nosso candidato a prefeito da cidade de Nova Iguaçu, honrando o nosso partido com a sua dedicação, com a sua campanha, né, de defesa da luta contra a desigualdade social na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E o Emílio, ele foi dos meus assessores, um dos que eu conhecia há menos tempo. Eu conheço praticamente todos os meus assessores, até os mais novinhos, há pelo menos uma par de anos. E o Emílio eu tive a oportunidade de conhecer realmente nesses meses de trabalho em comum. O Emílio era uma pessoa extremamente dedicada e competente. Como meu assessor para a área de educação, ele foi o principal responsável por todos os discursos e análises que eu fiz aqui nessa tribuna, ou através das mídias sociais e de outros meios, sobre o plano de cargos e salários do município. Nós trouxemos o Emílio para o nosso gabinete, porque o Emílio é um conhecido quadro especializado justamente no debate sobre o orçamento da educação. Então, nós trouxemos o Emílio para o nosso gabinete para que ele desse essa contribuição. E o falecimento do Emílio hoje pela manhã me faz algumas reflexões, né? A primeira delas é quantas vezes as urgências do dia a dia nos fazem negligentes com a nossa saúde, com o nosso corpo. O Emílio, ele deixou de se tratar nesses últimos dias. Na terça-feira, depois que nós nos retiramos aqui do plenário da Câmara, nós fomos para o gabinete do vereador Raimon. E o Emílio já estava passando mal. Ele estava com dor de cabeça. Eu percebi que ele estava, né, com um olhar muito aborrecido. Eu perguntei a ele se era até por conta da situação política aqui, se ele realmente estava muito aborrecido. Ele falou, não, é uma dor aí. É uma dor aí. Eu falei para ele, pô, se está doendo tanto, é melhor você ir descansar e tal. E ele estava imbuído desse senso de responsabilidade, do senso da urgência de estar fazendo a assessoria, de estar cuidando, né, da gente ter boas posições nesse debate a respeito do plano de cargos e salários. Então, eu lamento profundamente porque eu estava extremamente preocupado, né, com as pessoas que estavam lá fora. Eu realmente, diante de toda a violência e aparato que estava reunido fora da Câmara, nós estávamos todos preocupados que alguém viesse a óbito naquelas manifestações, e tinha um professor que estava morrendo do nosso lado, e nós não percebemos, não é? E não tomamos as medidas que poderia ter salvado a vida do Emílio, né? Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, tem a obrigação de honrar essa dedicação, de fazer jus à memória de um combatente em defesa da escola pública e de fazer com que ele sirva de exemplo para que a gente tenha ainda mais disposição, tenha ainda mais vontade
de fazer essa luta e de defender a escola pública. Eu queria também aproveitar o uso da palavra para justificar a ausência do vereador Raimon, que hoje foi a Brasília se reunir com a secretária nacional de Direitos Humanos justamente para debater, para conversar sobre os infelizes episódios que aconteceram nessa cidade durante o processo da greve dos profissionais da educação. Muito obrigado pela atenção de todos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Aqui meus sentimentos ao Renato Cinco, pela questão do seu assessor. Bom, o que me traz essa tribuna é para que a gente possa fazer uma análise do que ocorreu nesses últimos dias aqui na Câmara de Vereadores, de todo o ocorrido e do que vem acontecendo na cidade. Cenas lamentáveis. Eu acho que a gente tem a obrigação de discutir, de debater, para que esse equívoco não aconteça novamente. Essa casa, ao aceitar o assodamento do Executivo, do prefeito Eduardo Paes, e fazer uma tramitação, vamos dizer, que uma tramitação de um projeto de lei meteórico, de extrema urgência e da maneira assodada que foi, a começar no seu nascedouro, quando o Executivo se nega em seu grupo de trabalho, se nega que o Poder Legislativo participe desse grupo de trabalho na formação do plano de cargos e salários dos profissionais da educação. Ao negar a participação da Câmara dos Vereadores, através de suas comissões, como, por exemplo, a Comissão de Educação, e a participação, principalmente, do sindicato que representa os trabalhadores, é um aceno que não há diálogo. Posteriormente, o fato gravíssimo e atentando contra a democracia e principalmente ao Poder Legislativo e ao respeito ao Poder Legislativo, o prefeito faz uma reunião com o Vescote em sua sala de jantar, dizemos assim, e chama seus vereadores da base para promover inúmeras emendas ao seu próprio projeto e assinar conjuntamente. Mais grave ainda foi o fato aqui vamos dizer assim, dessa casa não respeitar o direito da minoria. O fato de a gente tentar apresentar emendas e sequer poder contar com a assinatura, e não é nem voto, dos outros parlamentares, é uma demonstração de não diálogo e falta de espaço democrático. A própria Justiça derrubou aqui a composição da CPI porque não respeita o direito das minorias. Eu, vereador Leonel Brizola, me senti extremamente tolhido no meu direito de vereador. Ao começar pelo dia fatídico de terça-feira, eu não fui informado de como é que seria o cercamento por grades e policiais, por onde que eu deveria entrar, aonde que eu ia parar meu carro, eu não fui informado. Quando eu cheguei aos redores da Câmara de Vereadores, eu me deparei. Estou em Bangu 1? Eu estou num presídio? É grave o que aconteceu, gravíssimo, gravíssimo o que tem acontecido aqui nessa casa. Não podemos compactuar com isso. Acho que a gente tem que fazer uma autocrítica e uma reflexão de tudo que aconteceu aqui ao redor. Tudo que aconteceu. Essa violência desmedida da polícia militar em cima de professores e estudantes é de algo mais do que lamentável, é inadmissível. As cenas estão colocadas em todos os lugares que a gente possa ver. A falta de discussão, e principalmente dias
antes de acontecer essas cenas de barbárie e de violência, na praça, que Castro Alves dizia já nos seus versos que a praça é do povo como o céu é do condor, esta mesma praça, Cinelândia, que foi palco de inúmeras manifestações democráticas, o direito legítimo do povo de manifestar seus direitos, inclusive apelidada de Brizolândia, onde as pessoas iam se reunir para discutir política e os rumos da cidade. E educação é uma coisa que custa muito caro para a gente. Muito caro. A educação, ela não pode ser discutida a portas fechadas. A educação não é política partidária. A educação tem que ser política de Estado. E custa caro a ignorância. Custa caro a ignorância. Isso a gente viu ali fora. Percebemos o quanto custa caro a ignorância. Aqui, a gente queria a possibilidade de debater. O direito de debater. Sequer foi nos dado a chance. Um grupo de parlamentares federais, estaduais, suprapartidários, com membros da Comissão da Verdade do Estado, da OAB, dos Direitos Humanos, pediu uma audiência ao prefeito Eduardo Paes, já percebendo o clima tenso que poderia acontecer no outro dia, já antevendo que iria descambar para uma violência gratuita, uma violência inadmissível, pois o prefeito se negou a receber esse mesmo grupo e não quis dialogar, assim como o vereador Guaraná desta casa, se negou a conversar. Isso é uma clara demonstração que não há vontade do Executivo em dar transparência, em dar claridade, para que a gente possa discutir o que é esse plano. Esse plano deveria ter sido discutido, sim, em uma audiência pública, com a academia, com a Câmara de Vereadores, com a sociedade civil. Para que educação queremos para a nossa cidade? Que educação queremos para o futuro das próximas gerações? Que educação queremos para o nosso povo, o povo sofrido e glorioso do Rio de Janeiro? A votação às pressas, abaixo de bomba e de bala e de gás lacrimogênio, como nunca visto antes, nem na época da ditadura o parlamento votou abaixo de bomba e de gás lacrimogênio e bomba de bala de borracha. Era o quê? Tanto guarda municipal dentro dessa casa, com cachorros, Dobermans, no elevador, nos corredores. É triste, é muito triste. Ah, triste, senhor presidente, sinceramente, muito triste. É um equívoco. A quem era? Porque a votação não era de planos e cargos e salário dos militares, ou muito menos da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, de costas, no plenário, em cada andar, em cada canto dessa casa, era um atentado à democracia. É um atentado à democracia. E aí, pior, a truculência desmedida dessa polícia militar, que é comandada por um secretário de segurança, que eu acho que deve ser fã do nazismo. Deve ser um seguidor, um fascista, porque ações colocadas por esse secretário de segurança, ameaçando a vida das pessoas, impedindo as pessoas de irem e virem, cercaram a Câmara de Vereadores. Poderia ter acontecido uma tragédia sem proporções, inimagináveis. Podia ter levado muita gente ao óbito, como levou diversas pessoas feridas.
eu me senti cerceado no meu direito de ir e vir e cerceado no meu direito de vereador, com intimidações da própria Polícia Militar, da Guarda Municipal, inclusive com uma bomba no meu gabinete, na qual eu dei queixa na delegacia, fiz a perícia e fiz uma representação à mesa dessa casa informando o ocorrido. Que finalidade foi essa? Quero acreditar que foi uma fatalidade. Será? Não me intimidam. Não me intimidam. E nem vão fazer com que eu desista de trabalhar naquilo que eu acredito e na qual foi doutrinado, na bandeira do trabalhismo. Não vou aceitar que ameacem meu mandato ou me intimidem na minha ação como parlamentar. Essa casa se omitiu quando eu avisei que jogaram uma bomba no meu gabinete. Esta mesma não se pronunciou e não fez nada. E eu acho gravíssimo o que tem acontecido aqui dentro dessa casa. Porque essa intimidação, porque o povo não podia entrar no dia da votação. O povo estava proibido de entrar numa casa que é do povo. Essa suposição do presidente e de alguns vereadores de que se abrisse a casa para o povo ia haver invasão do plenário, ia haver violência, é uma suposição sem fundamento algum. Parecendo um filme de Hollywood, onde você tinha lá do Tom Cruise, o Minority Report, você tinha o pré-crime. A pessoa imaginava que ia cometer o crime e era preso antes mesmo de cometê-lo. Então rasgamos a Constituição. Todos nós rasgamos a Constituição na terça-feira, rasgamos a lei orgânica do município e demos uma demonstração que esse parlamento, que quem manda é o executivo. Ele abre, ele fecha, ele aprova o que quer e veta o que quer. Ele manda nos vereadores, ele manda nessa casa. E ele, que foi um parlamentar, que foi um vereador, vira as costas para esse parlamento e dá uma demonstração, olha, de desprezo e denegrir a imagem desse poder legislativo e desgastar essa casa. É isso que ele fez. A culpa é do prefeito Eduardo Paes. Foi ele que organizou e orquestrou todo esse aparato policial. E eu lhe pergunto, quanto que custou essa operação militar? Porque a matéria versa sobre recursos públicos. 700 policiais militares. Quantas bombas lançaram? Porque cada granada e bomba daquela que caiu no meu gabinete custa praticamente R$1.000. Quantos foram lançados? Esse aparato para quê? Para bater em professor e aluno e estudante? Em jovens? Por mais equivocados, aqui ninguém está defendendo a violência, pelo contrário, somos totalmente contrários a qualquer forma de violência. Mas a violência que essa casa e o executivo fizeram na terça-feira, essa sim é, inclusive, de governo federal olhar com outros olhos para o Rio de Janeiro. Não dá mais para permitir essa hegemonia que eu venho aqui dizendo desde o meu primeiro dia desse segundo mandato, essa hegemonia do PMDB, de um governo único, que manda nas duas casas legislativas e comanda o executivo estadual e municipal. Isso está ferindo a nossa democracia. A segurança, a Secretaria de Segurança do Estado, parece que adotou um caminho muito obscuro
do nosso passado, o caminho da tortura, porque é isso que fica do secretário Mariano Beltrame. Ora, na Rocinha, uma UPP da Rocinha, que tem todas as holofotes e as câmeras apontadas, um comandante praticava a tortura dentro da UPP e não foi punido. A ministra dos Direitos Humanos apontou que o principal suspeito no desaparecimento e na culpa era a Polícia Militar. O secretário chamou de demagoga, leviana. No entanto, o resultado está aí. Por que a demora do afastamento desse comandante? É grave o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado. É grave, é um atentado à liberdade, à democracia das pessoas. Se aconteceu na Rocinha, o senhor imagina, senhor presidente, nesses outros rincões longínquos da imprensa e dos holofotes da mídia. A barbárie que é nas favelas que não estão na mídia. 6.000 pessoas desapareceram ano passado, em bases da UPP. A segurança está em xeque. Essa polícia não é preparada para lidar com os manifestantes. É despreparada porque é mal treinada, mal remunerada. Há que haver uma discussão nessa cidade, sim. Segunda-feira, vai haver uma grande passeata convocada por várias redes sociais contra essa violência desmedida da Polícia Militar. Violência essa que na favela vem de longe, da butinada na porta, do tapa na cara, que agora está nas ruas. Está com os filhos da classe média e pior, absurdamente, em cima dos professores públicos, né? Os professores, aqueles, e na sua maioria mulheres, sofridas e gloriosas, que educam a classe, os filhos da classe trabalhadora. Eu queria debater sobre esse projeto de lei vários pontos. Até porque aqui ninguém é contra 40 horas, mas há coisas aí específicas que a gente tem que debater, que passaram por debaixo do tapete, como é a questão do professor leigo, ou a secretária querer transformar o professor no monitor, que ele só vai receber o conteúdo das empresas privadas. E aí sim é a destruição da rede, o arruinamento da escola pública, a falta de autonomia do professor. Já passou meu tempo, eu vou tentar concluir, senhor presidente, mas é que, devido aos últimos fatos, realmente, e dizer que eu não me arrependo de nada do acontecido, não. Meu ato de indignação foi um ato de indignação. Acabei absorvendo toda a indignação ao redor que estava vendo lá fora, vendo professores inocentes apanhando, vendo gás lacrimogêneo dentro da casa do povo. Eu mesmo fui atendido no centro médico porque me faltou o ar quando eu fui ali ao corredor, acabou adentrando a fumaça aqui para dentro e tomei inclusive uma injeção de cortisona para poder respirar melhor. Eu nunca vi a votação da maneira que foi em lugar algum desse país, até mesmo nos tempos mais duros da ditadura militar. A insegurança, a insalubridade e principalmente a falta da participação do povo é para a gente botar a mão na nossa consciência e dizer, tem alguma coisa errada aí, não podemos aceitar isso. Houve equívoco de ambas as partes? Sim, pode ser. Mas o fato de colocarmos grades, polícia militar, cachorro, armamento pesado aqui, e armas não letais, dentro da Câmara de Vereadores, impedindo a população de participar do debate, senhor presidente, eu queria concluir e dizer que é inaceitável para essa casa. Inaceitável. Não me arrependo nada do que fiz realmente, estava um momento de emoção, caloroso. Vou chamá-lo. E que eu queria que a gente pudesse refletir, senhor presidente,
é que a gente teria que fazer um debate sobre o direito das minorias nessa casa. Porque a gente não pode aceitar um bloco do governo com tantos vereadores, porque esse bloco tolhe o direito democrático das minorias. Tolhe o meu direito como vereador de apresentar emendas, por exemplo, no caso específico desse projeto, tolhe o direito democrático da população de querer ver seu vereador representado. Tolhe o direito democrático porque o executivo absorve e comanda todos os seus projetos aqui nessa casa. Então, aqui meu protesto, meu repúdio, essa votação ilegítima e dizer que não vão calar meu mandato, mesmo abaixo de bombas e bala de borracha, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de convidar a vereadora Laura Carneiro para ocupar a presidência, que agora será a minha fala. Ficarei muito feliz de ser sucedido. Está tranquilo, Ana? Sente. Próximo orador inscrito é o nome do senhor vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Laura Carneiro, presidente desta sessão, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu queria inicialmente dizer do meu pesar, vereador Renato Cinco. Vereador Renato Cinco, eu gostaria de dizer do meu pesar pelo falecimento do seu assessor. Como médico, eu fico imaginando, né, o quanto nós, às vezes, e eu concordo com Vossa Excelência, deixamos, não só das pessoas que estão à nossa volta, mas nós mesmos. Quantas vezes? Né? Isso sem falar no estresse que a nossa vida... E os assessores, logicamente, acompanham isso. Eu sinto muito do fundo do meu coração. Eu gostaria também de pedir desculpas hoje aos funcionários desta casa, a alguns vereadores que foram impedidos de entrar aqui nesses dias por pessoas, e eu gostaria de dizer isso, que não fazem parte da educação. Eu acredito que, de repente, nem fazem parte do sindicato. Eu acho que eram pessoas que estavam ali infiltradas, fazendo aquele cordão, agredindo alguns funcionários. Tem um funcionário que, além de agressão física, teve sua roupa rasgada aqui e não pôde entrar, só depois de forçar a barra. Nós tivemos o mesmo problema, e eu quero pedir desculpa também às pessoas da manutenção. Que essas pessoas da manutenção também tiveram dificuldades para entrar? Não dá para nós entendermos isso, e eu insisto, eu já falei sobre isso ontem, que eu creio firmemente que isso não foi organizado por pessoas que têm alguma ligação com a educação. E isso trouxe repercussões, inclusive para o comércio do entorno. O local onde, às vezes, eu faço minha refeição, antes de iniciar os trabalhos aqui, e as pessoas estavam reclamando também. Fiquei surpreso quando a proprietária do restaurante disse que foi avisada que, se não fechasse o seu comércio, eles iriam quebrar. Agora, acredita que um professor fizesse isso? Alguém acredita, em sã consciência, que uma professora fizesse isso? De jeito nenhum. Eu não consigo entender que esses problemas que nós tivemos, principalmente problemas de violência, foram problemas que foram orquestrados por quem tenha alguma ligação com a educação.
Eu queria fazer também um comentário rápido sobre algumas palavras que ficaram muito ditas aqui nos últimos dias. Uma delas é em relação à democracia representativa. Nós estamos vivendo uma democracia representativa. Nós estamos vivendo um Estado de Direito. Estado de Direito. Estado de Direito faz com que a casa onde se fazem as leis seja invadida e nós que trabalhamos aqui sejamos impedidos de entrar. Isso cabe na cabeça de alguém. Eu estava aqui quando foi invadida o plenário e eu depois não pude entrar. Se quisesse dar continuidade à sessão, ou continuidade aos trabalhos, ou continuidade, e isso eu gostaria também de dizer, as discussões sobre o projeto que tanto tem sido reclamado, que não houve uma análise mais criteriosa dos projetos, mas se a casa foi invadida. Então, é importante que, principalmente os senhores e as senhoras, telespectadores da TV Câmara que estão nos assistindo agora, saibam um outro lado, porque Estado de Direito implica em lei. E a lei foi quebrada na medida que nós não pudemos entrar no plenário. Nós estávamos impedidos, nós ficamos impedidos até de entrar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por um grupo de pessoas, tinha um grupo de pessoas que impediu de entrar, eu tive que ir para uma outra porta. E na outra porta tinha outro grupo que não disse, não foi policial não, foi um outro grupo. Eu insisto, eu tenho certeza que essas pessoas estavam ali única e exclusivamente para trazer transtornos que fizessem com que as coisas ficassem pior. E quanto pior, eu creio que porventura ficasse, seria melhor para essas pessoas. Mas não é para a educação, não é para os educadores. Eu tenho a impressão, inclusive, que agora, né, nós teremos, após uma análise mais criteriosa desse projeto de lei, eu tenho a impressão que esse plano de cargos, na medida que ele seja melhor avaliado, os próprios professores passarão a ter a ideia real do que aconteceu com a aprovação desse projeto. Então, eu acho que nós temos que ver esse outro lado, e eu queria fazer um outro comentário aqui que eu acho que é importante. Eu ouvi muito falar em Casa do Povo. A casa é do povo, não é de um segmento do povo. Não pode um segmento desse povo, que a casa é do povo, chegar e tomar de assalto e impedir que a Casa do Povo nós estejamos sendo impedidos de trabalhar. E foi o que aconteceu, na medida que a Casa do Povo... E eu estou fazendo questão de falar muito sobre principalmente sobre isso, senhora presidente, porque eu ouvi falar muito sobre isso, Casa do Povo, Casa do Povo, Casa do Povo, e a Casa do Povo ficou só com um segmento aqui dentro, nós não podemos entrar. Essa Casa do Povo é para ter todos os segmentos de direita, segmentos de esquerda, evangélicos, judeus, seja quem for, mas para discutir ordeiramente a forma que nós temos para poder efetivamente realizar o nosso trabalho. Ali, naquele local onde as pessoas ficam, eu vi a segurança da nossa casa impedir que uma pessoa jogasse um tênis. Ele já estava tirando os 2 tênis para jogar em cima das pessoas que estavam aqui. Eu vi aqui, e felizmente isso acabou, porque isso é um risco enorme para todo mundo, pessoas mascaradas ali em épocas anteriores próximas, o que nos deixa muito inseguros. Será que quem joga um tênis, quem joga uma caneta, quem joga moeda, será que essa pessoa está querendo discutir efetivamente algum plano? Será que essas pessoas, porque pode gritar, pode espernear, pode fazer o que for, e isso é direito, nós não tem problema nenhum. Agora, você chegar e usar da agressão,
perde o direito totalmente. Então, eu não poderia deixar de dizer que nós temos que ouvir os dois lados. Eu acho que nós não podemos deixar que funcionários da casa sejam impedidos de entrar por um grupo de arruaceiros, que não são de nenhum segmento da sociedade que queira fazer a sua reivindicação, de forma a produzir mudanças que efetivamente beneficiem a qualquer classe. Hoje nós estamos falando da educação, nós teremos outros debates, nós tivemos agora recentemente, e agora está suspensa, a questão dos transportes, que ainda não está resolvido, mas eu acho que é altamente natural que haja situações contrárias àquilo que está sendo proposto, de um lado ou de outro. O que é impossível é de nós vermos as pessoas terem o intuito de trabalhar e não poderem entrar na casa onde ele trabalha. Não consigo entender isso. Por mais que eu me esforce, eu não consigo entender que o funcionário tenha as suas roupas rasgadas quando queria entrar para trabalhar. Ele não queria fazer nada além de trabalhar. E chegou aqui, foi agredido, teve suas roupas rasgadas. E onde é que nós vamos parar? Esse é o Estado de Direito? A democracia representativa é de quem? Quem é que vai representar? É a lei? Ou é a anarquia? O que nós optaremos daqui para frente? Ontem eu ouvi alguém dizer que ocorrerão respostas nas ruas, como se a rua estivesse favorável ao desmando, como se a rua estivesse favorável à violência. Eu diria para quem disse isso, sinceramente eu não lembro qual foi o companheiro que falou sobre isso, ou companheira que falou sobre isso, a resposta virá, pelo que eu ouvi ontem, de algumas pessoas aí andando pela rua, pessoas que estavam altamente contrariadas com a forma como se reivindicou aqueles que não têm nenhum compromisso com a democracia representativa, aqueles que não têm nenhum compromisso com o Estado de Direito. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Eu queria, aproveitando que o prefeito vai à tribuna, apenas acalmar os senhores servidores. Já conversei com o vereador Renato Cinco, seu presidente não está na casa, tendo em vista os exames que ele tem feito todas as quintas-feiras, e me coube essa responsabilidade. Na verdade, o falecimento do servidor foi um falecimento por meningite. Muitas pessoas estão preocupadas. Tomamos a providência de falar com o Dr. Daniel Sorães, que é o subsecretário de Assistência Básica da Prefeitura do Rio de Janeiro, que me explicou tecnicamente que nós não precisamos ficar preocupados, porque somos todos adultos. Se fossem crianças, as medidas eram outras. Mas na medida que somos adultos, temos que ficar todos tranquilos. Se eventualmente alguém sofrer uma febre mais alta, uma dor no corpo maior, um sintoma diferenciado, por favor, vá a um médico para que seja verificado qualquer chance. Mas a possibilidade é quase zero, tendo em vista que o plenário é uma área muito ampla, que era a área onde ele convivia conosco, é uma área muito ampla, de teto alto, então a possibilidade de contágio é muito pequena, mas eu vou aproveitar, se o prefeito César Maia permitir, que o nosso doutor complemente as minhas palavras, porque afinal eu não sou médica, eu só sou portadora, e o doutor Daniel Sorães, inclusive, já se comprometeu, o posto da 13 de maio está à disposição da casa, já conversou com o presidente e, ao mesmo tempo, já se dispôs a, se for necessário, mandar uma equipe da prefeitura para auxiliar o trabalho da nossa equipe médica.
não vale questão de ordem, então é uma parte que o nobre César Maia está concedendo ao nobre vereador Eduardo Moura. Eu gostaria só de acrescentar, e eu acho que é importante, para tranquilizar as pessoas, né, que o contato tem que ser um contato muito estreito. Eu recomendaria para aquelas pessoas que estiveram no gabinete, isso aí, obviamente que as pessoas que estavam no gabinete, esses dias com o vereador Renato Cinco, as pessoas que moram junto com o seu assessor, né, que infelizmente veio a falecer, essas pessoas, obviamente, que terão que fazer uso de medicamento. Agora, qualquer um hoje que tenha a tríade da meningite, vômito, dor de cabeça, cefaleia, e se tiver vômito, dor de cabeça, febre, vômito em jato principalmente e febre, obviamente que essas pessoas não terão que ir ao médico, mas terão que ir ao médico não por causa da meningite que acometeu o nosso, infelizmente, o nosso querido assessor do vereador Renato Cinco. Obrigada, Vossa Excelência, e retorno a palavra ao nobre vereador César Maia. Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, senhora Presidente, antes das manifestações de junho, eu, como vereador, fui convidado pelo presidente dessa casa que, através de um grupo de consultores, nos apresentou o plano do concurso público para a Câmara Municipal. Lá se vão 4 meses e nada aconteceu. Todos os dias eu recebo reclamações reiteradas de funcionários da casa também, que querem fazer o concurso para ascender, e de pessoas diversas que leram no jornal Folha Dirigida que viria o concurso público. Eu acredito que o mínimo que se possa esperar, senhora Presidente, é que a mesa diretora, antes do final do ano, lance o edital do concurso público. É uma necessidade dessa casa, é uma demanda de servidores e é uma demanda de tantas pessoas que têm esse mecanismo de ascensão social. Não são indicados, não vão para gabinete de político e suas famílias preparam para fazer concurso público. Senhora Presidente, não vou voltar a entrar nesse debate a respeito dos acontecimentos de terça-feira, da Câmara cercada, enfim, forças policiais, dos conflitos. Mas ontem à noite, hoje de manhã, senhora Presidente, conversando no meu gabinete, conversando com amigos, trocando ideias por e-mail, eu confesso a minha preocupação quando a casa não é cercada de fora, quando a casa é cercada de dentro. Olha, uma amplíssima maioria de vereadores, 36, essa maioria aprovou a Lei 442. Mas essa ampla maioria não tem direito de parar essa casa de leis. Para se ter 7 assinando o livro, já é uma dificuldade. Hoje isso aconteceu 3 e 8 ou 3 e 9, desculpe, 2 e 8, 2 e 9. É claro que a sessão de hoje vai cair também, como caiu a de ontem. E o que se pede é para a maioria da casa, inegável, vereadores eleitos, que deixem a Câmara Municipal funcionar, porque já não chega o cerco de fora para dentro, sem querer nominar. Agora é o cerco de dentro para dentro. São parlamentares que não dão quórum de 26 vereadores para que se possa votar projetos de lei que são de interesse dos vereadores, do Executivo ou da cidade. É lastimável que a gente tenha agora uma Câmara Municipal fechada
de fato, para suas tarefas legislativas de dentro para dentro. Não é o caso de Vossa Excelência, que todos os dias está presente aqui, defendendo seus pontos de vista e suas opiniões de forma transparente. Mas, quando se nega a presença e se derruba sequencialmente sessões, se tem pior para mim, que também defendo a democracia representativa, pior do que o cerco de fora para dentro, é o cerco de dentro para dentro. É a maioria não deixando a Câmara Municipal funcionar, discutindo as leis, emendando, aprovando, negando, enfim, votando a favor ou contra. Senhora Presidente, semana que vem, já comuniquei à mesa da Casa, eu estarei em Budapeste, numa reunião que é muito importante da Internacional Democrata de Centro, da qual eu sou um dos vice-presidentes. Depois de alguns anos, se decidiu fazer revisão do regimento da Internacional Democrata de Centro, que tem partidos muito importantes liderando a Internacional Democrata de Centro, como os cristãos democratas, a União Cristão Democrata da Alemanha, para citar o maior. A internacional mais importante do mundo todo, porque a Internacional Socialista se apequenou, que hoje está também com partidos do mundo árabe, partidos que têm um viés muçulmano, Partido da Independência do Marrocos, o Partido do Kurdistão do Iraque, que faz parte também, a Oposição Democrática da Síria, que faz parte também, o primeiro-ministro da Hungria é um dos vice-presidentes, que vai receber no Parlamento, para um jantar de inauguração, todos nós, no dia 10, e depois do dia seguinte se abre discussões. Já comuniquei a essa Casa, estarei ausente na semana que vem. Senhora Presidente, eu tenho meus e-mails abertos, e-mails pessoais, há anos, são os mesmos, cesar.maia@uol.com.br, cesar.maia@terra.com.br, cesaremaia@globo.com. Recebo as opiniões as mais diversas. Claro, quem está na rede está para se queimar também. Não é só para receber elogios. Recebo elogios, recebo críticas duras também. Nesses últimos 2 dias, uma parte, eu não posso falar o magistério todo, a escola Quintino Bocaiúva está fechada hoje e amanhã, em protesto com a lei aprovada, mas não posso falar do magistério todo. Mas eu posso, pela minha experiência de trabalhar em redes, desde dezembro de 96, eu posso afirmar que é uma parte significativa do magistério que a cada hora que passa fica mais perplexa com aquilo que aqui foi aprovado. Agora descobriram que, falei isso ontem, que aquele 1/3 para a preparação de aulas e correção de provas foi uma emenda que não disse isso. Não disse isso. Agora, descobriram que o diretor de escola é escolhido por um grupo designado pela secretária, que o concurso público, primeira vez no Brasil, que vai ser realizado por etapas, algumas delas subjetivas, que realmente quem tem algum tipo de ganho é quem aderir às 40 horas. As reclamações, na descoberta que fazem os professores de pontos que muitas vezes não tiveram tempo, porque o debate foi escasso, de conhecer, de entender, que os tais 5 anos, se forem nominais, na verdade, aquela porcentagem anunciada é menos do que a metade, que os triênios não estão garantidos, porque a tabela nos anexos fala de etapas
e aquelas etapas são entendidas também, substituindo triênios, enfim, é um problema que começa. E aí todos nós conhecemos, não sou eu que vou trazer essa história aqui, a história do general Pirro. O general Pirro era um general macedônio. Na época, em torno de 300 a.C., a Macedônia procurava controlar o sul da Itália, principalmente. Ali, Mar Adriático no meio, a Macedônia, o sul da Itália, e aí o general Pirro, que conseguiu construir um exército importante, um exército de mais de 20 mil homens, ele trava a primeira grande batalha, a qual ele foi vencedor, no ano 280 a.C., a Batalha de Heracleia. A Batalha de Heracleia foi feita no Golfo de Taranto, o Mar Adriático, embaixo o Golfo de Taranto. E vitória do general Pirro. Perdeu 4 mil homens. Um ano depois, em 279 a.C., o general Pirro tem outra vitória. A vitória em Asculo. Asculo fica no início do sul da Itália, na altura. Asculo e Heracleia são os nomes históricos da época. Também no Mar Adriático, no lado italiano. Essa segunda vitória, o general Pirro perdeu mais de 3 mil homens. E termina a batalha e o general Pirro diz essa frase que ficou uma marca histórica, poderosa, e que foi depois reproduzida até por Cícero, em que ele diz: mais uma vitória dessas e eu estou perdido. Não tenha dúvida, mais uma vitória dessas e esse prefeito está perdido. Essa foi uma vitória de Pirro, uma vitória em que se ganha, se leva, se aprova a lei. E depois o magistério e a sociedade, a partir do magistério, que são formadores de opinião, vai descobrindo que a lei não é aquilo que se escreveu, que se publicou, que se fixou na parede das escolas. Que a lei é uma lei contra a educação, mais grave, contra a educação pública. É uma lei de privatização da educação pública, aonde se pasteuriza o magistério em 40 horas, para que, com ele pasteurizado, sem aquele terço de tempo de preparação de aula, correção de provas, eles serão aplicadores de kits de empresas privadas. Me perguntaram hoje, o que é privatização no setor público? Eu disse, não é a terceirização, não é a concessão. A presidente Dilma tem feito concessões, como o presidente Lula. É quando a lógica do setor privado conduz a ação do setor público. A lógica do setor privado conduz a ação do setor público. É quando o Instituto Sangário entrega kits de ciências para professores que aplicam fora da sua realidade de entorno. Paulo Freire está me ouvindo. Paulo Freire está me ouvindo. Ensino sem conexão com o entorno, em ciências, Paulo Freire. É o que fizeram aqui agora. E nesse sentido, entram esses kits na lógica do setor privado, na educação que deixa de ser pública e passa a ser privada, paga com recursos públicos. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado por sua paciência. Agradecendo a Vossa Excelência, quero comunicar, e aliás, é bom para esclarecer, há cerca de 2 segundas-feiras atrás, nós fizemos uma reunião da mesa diretora, especificamente sobre a questão do concurso. O projeto foi elaborado por uma equipe de técnicos da casa, mas nessa última reunião existiam alguns equívocos no entendimento da mesa. Nós pedimos algumas alterações, estamos esperando a nova redação. Até Vossa Excelência
eu aproveito a questão de ordem levantada por Vossa Excelência, a dúvida levantada por Vossa Excelência, para acalmar os servidores. Não existe projeto publicado, não existe projeto finalizado, o projeto é de criação, porque hoje mesmo, nobre vereador, eu já ouvi, alguns servidores já ouviram, como se o projeto fosse acabando com os funcionários da casa. Estou impressionada com a desinformação. Mas, de qualquer jeito, nobre vereador César Maia, não existe. O projeto está sendo finalizado, embora já tenha tido uma reunião da mesa para esse ano ainda. A Secretaria de Administração já foi contactada e também já está preparada para esse ano ainda, se tudo der certo, conseguirmos fazer, ela procedeu ao concurso público. Com a palavra, o próximo orador inscrito. Não pode pela ordem. Não pode. Eu vou dar uma parte. O nobre vereador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola Neto. Tá E bom, considerar presidente, uma parte por ao favor. nobre vereador Eliomar Coelho. Com a palavra, parou a parte, o nobre vereador Eliomar Coelho. Não, eu não quero que se repita o que aconteceu agora, porque a senhora não poderia fazer isso de forma alguma. Teria que deixar a presidência ocupar. Claro, ou é regimento interno, ou é para seguir ou não é para seguir. Entendeu? Então é só isso, senão daqui a pouco é precedente regimental. Fica o presidente. O presidente ontem já, ou antes de ontem, não sei, pegou e ficou aí falando, não pode. Se quer fazer a intervenção, ele passa a presidência para outra pessoa e faça a intervenção, senão aí realmente complica. Eu gostaria apenas de informar o nobre vereador que Senhora eu presidente. respondo em nome da mesa. Não estava respondendo em meu nome. Posso, Com a senhora palavra, o nobre vereador Só que Leonel Brizola Neto, peço- para a palavra. de que seria de bom ouvir a senhora me dar mais 2 minutos, tendo em vista que a senhora comeu 2 minutos do meu tempo. Não, Vossa Excelência tem 10 minutos. 12, a senhora comeu 2 do meu tempo. Bom, eu queria discordar politicamente do vereador Eduardo Moura, e aliás queria até parabenizá-lo, porque eu acho que ele é o único vereador que vem aqui pelo menos tentar discutir alguma coisa, porque depois de uma votação daquela, os vereadores saírem do ônibus, escoltados pela polícia, não aparecerem aqui para trabalhar, não quererem discutir, olha, isso é de um sinal para a população, mas muito ruim, senhora presidente, muito ruim. Não poderia, a gente não poderia permitir isso. Não poderia de maneira alguma. O que a população está pensando? Como é que a população não vai se revoltar? Como é que não vai se revoltar? Se essa casa só trabalha quando o executivo quer. É claro, a gente só está trabalhando quando o executivo manda. Fica muito ruim. Tem tanta lei boa para a gente ser votada nessa casa dos vereadores, das comissões. E, no entanto, olha, quem está machucado, quem apanhou de verdade foi o povo. Os vereadores, esses 30 e poucos da base do governo, os vereadores do Eduardo Paes, estão muito bem. No máximo, uma camisa rasgada, uma coisinha assim, vereador Eduardo Moura. Como eu já falei várias vezes aqui, eu sou contra qualquer tipo de violência. Totalmente contra qualquer tipo de violência. Mas, olha, não existe violência maior do que a gente cometeu aqui na terça-feira. Não existe violência maior do que foi cometido. A gente não deveria ter procedido dessa maneira. A presidência dessa casa deveria ter negado esse projeto de lei, falando, olha, eu não vou colocar em risco a vida da população, a vida dos funcionários, dos servidores, para votar um projeto de lei tão assodadamente, assim, tão rápido em regime de urgência, sem uma discussão com a sociedade toda. Ela teria que andar em cada escola, teria que andar junto com as universidades, com a academia, com a audiência pública, com todas as participações dos vereadores, para que a gente possa discutir. Ninguém aqui está dizendo que é contra 40 horas, mas o vereador César Maia falou perfeitamente. Por que foi votado tão rápido? Porque o interesse por trás de tudo é a privatização da educação. É você trazer resgatar aquele professor, o professor leigo da ditadura militar, especialista e generalista em tudo que é matéria, se forma em matemática, dá aula de português ou vice-versa. E ele só vai apresentar o conteúdo que é imposto pela Fundação Roberto Marinho, Fundação Cívita,
Aliás, a Fundação Civita, foi ela quem desenhou esse plano de cargos e plano, principalmente educacional no Rio de Janeiro, nas próprias palavras da secretária Cláudia Costin. Basta acessar o YouTube, você vai ver inúmeras falações dela na Fundação Lehman Brothers, na Fundação Fernando Henrique, na Fundação Bravia, na Fundação Mackenzie. Engraçado. Aonde que essa secretária anda por aí? Pois essas fundações nos custaram muito caro, porque sempre trabalharam e elas de fato representam, e o que que elas representam? É sim, a superexploração do trabalho do nosso povo, para adenar essa riqueza e elas poderem se locupletar no mercado internacional. Basta ver os operários das montadoras, da Volkswagen, da GM, trabalham as mesmas horas que a fábrica no seu país, as mesmas horas, só que ganham 10 vezes menos. E seus executivos ganham 5 vezes mais que os executivos de lá, para aumentar o abismo social e para que não se reclame. E é isso que ela quer colocar na educação pública, é isso que a gente queria discutir. A forma, não é só salário, não é as horas trabalhadas, é essa questão que é fundamental. Eu não quero uma escola pública que ensine os filhos da classe trabalhadora somente a apertar botão. Por que a gente não pode produzir o botão? E por que essas empresas patrocinam elas? É por isso, elas querem fomentar esse processo que vem desde o Brasil colonial. É fazer a classe trabalhadora ser apertadora de botão, empacotador de supermercado. É essa o que eles querem fazer na educação. Vai na escola da Rocinha, André Urani, aliás, um nome péssimo, um conservador neoliberal. É isso que eles fazem. Está lá toda privatizada, entregue à Microsoft, à Vivo, à Natura, ao instituto, esse instituto picareta chamado Ayrton Senna, que denigra a imagem de um campeão. Sabe, é essa que a gente quer discutir. Porque essa que votamos é o arruinamento da escola pública. Não há quem queira me convencer que está aumentando e melhorando a vida do professor. O ambiente escolar é o pior possível. Não foi explicada, está tudo muito confuso. E essa casa não deveria ter aceitado da maneira que ela foi imposta. A clareza aqui de hoje, desses poucos vereadores aqui, mostra que essa casa não está feita ao debate. Há vereadores que nunca subiram esse microfone para falar sequer uma palavra. Ou, quando vem, é de elogio, congratulações. A gente tem o dever de debater as ideias. É para isso que serve o poder legislativo. Eu acredito nas ideias. Porque o que está aparecendo hoje no nosso país, e é uma coisa que vem de cima, que é um péssimo exemplo, é esse tomar lá da cá. Porque ficou caracterizado que essa casa vota dessa maneira. Fica caracterizado que ela só funciona quando o prefeito Eduardo Paes aponta, olha, eu quero que faça isso. Inclusive chama a sua bancada para discutir na sua mesa de jantar, na sua sala de jantar. Quanto foi o anúncio hoje da prefeitura no jornal O Globo, de uma página inteira, para falar da educação? E falar sobre pontos que não diziam nada, um trololó danado. Quanto custou esse anúncio? Quanto custou uma página inteira do jornal O Globo? E por que só no jornal O Globo? Ora, a Fundação Roberto Marinho tem recebido muito dinheiro dessa prefeitura. O ano passado, Cláudia Costin deu 30 milhões para a Fundação Roberto Marinho corrigir as provas dos alunos. Mais uma demonstração que ela quer fazer com os professores. Professores monitores, na palavra da própria secretária, onde ela vem vendendo a educação nessas fundações que eu citei. Fundações essas que patrocinaram a ditadura militar, patrocinaram e cresceram, enriqueceram às custas desses nossos anos de chumbos, que custa até caro, custa caro para nós até hoje. Custa caro porque foi daí que nasceu a impunidade. Porque a ação da polícia militar que a gente vê aí na rua, ela é oriunda da caserna, do que pensam os coronéis,
os tenentes e todos esses que comandam a Polícia Militar, o que está dentro da caserna é o que vem esse resquício da ditadura militar. Lógico, muito fácil, um soldado, baixo salário, baixa instrução, para dar... Não é para proteger o povo, é para proteger o patrimônio. O patrimônio vale mais do que o povo. É isso que fica aqui. Então, quando o vereador César Maia coloca realmente que é a privatização da educação, mas é a privatização da pior espécie, que não é nenhuma concessão, é a entrega, e aí a gente está falando de educação pública, a escola pública, e aí não há discussão. Eu não sei que esses vereadores são mais entendidos do que o Anísio Teixeira, do que o Paulo Freire, do que o Darcy Ribeiro, porque não houve discussão nesse sentido. Estão tirando a autonomia do professor. O professor simplesmente vai receber um material pronto e vai aplicar aquele material. Mas isso não tem importância. O importante é aprovar logo e mostrar para o prefeito: olha, prefeito, cumprimos a missão. Nem sei o que eu votei aqui. Pode ter certeza, senhora presidente, a maioria dos vereadores que votaram nem sabe o que estavam votando. Nem sabe o que estavam votando. Porque é o que se dá aqui nessa casa, não é de hoje, é lógico, não é de hoje, a gente sabe disso. É um modelo que está aí no país do toma lá da cá, do pragmatismo, né? A questão mais pragmática, antidemocrática, só que a população não aceita mais. A população não aceita mais. E a maior violência, além dessa violência nossa aqui do Poder Legislativo, de 4 ao Poder Executivo, de cócoras ao Poder Executivo, você quer a pior violência, vereadores, do que chegar num hospital e não ter médico? Ou do que você, numa escola onde o ambiente escolar é totalmente insalubre, seja no calor, seja nas estruturas das suas escolas, ou na precarização do ensino, não tem nem internet gratuita nas escolas. Como é que querem botar uma informática que não funciona? Não há. Então, nesse sentido, é muito lamentável e muito triste o ocorrido. E dizer que, olha, a prova de que não tínhamos condições nenhumas para continuar aquela votação foi o ocorrido no meu gabinete. Uma bomba de gás lacrimogêneo, que ficou o meu gabinete e eu impedido de trabalhar ontem o dia inteiro, devido ao cheiro forte do gás lacrimogêneo. Um cheiro tão forte, que impregnou nas cadeiras, matou todas as plantinhas que eu tinha lá no meu gabinete, morreram, porque ficou ali no ambiente fechado, propagou-se pelo corredor, contaminando os servidores. O que? É gás químico. É gás químico. Isso é uma clara evidência que a gente não tinha a menor condição de ter votado dessa maneira. Eu queria entender por que votamos dessa maneira. Eu queria perguntar aos senhores vereadores se eles acham normal você ter barricadas de acesso à Câmara de Vereadores. Eu vou concluir, eu sei que o tempo foi curto. Obrigado, senhora presidente, não vou me alongar mais, eu aproveito outra hora para continuar. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O novo vereador inscrito é o senhor vereador Eduardo Moura, que dispõe de, 17 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu queria, antes de iniciar minha fala, senhora presidente, dizer que justificar a ausência do vereador Jefferson Moura, que por problemas de ordem pessoal sérios não pôde comparecer a esta sessão até aqui. E eu creio que ele não terá a oportunidade de estar aqui conosco hoje, infelizmente. Nós perdemos com isso. Eu achei até uma citação interessante hoje, né, do meu querido amigo Leonel Brizola Neto, hoje dizendo que a grande parte
dos vereadores fica a reboque da prefeitura. Eu achei um avanço isso, porque eu sempre reclamei em relação a esse tipo de generalizar. Ontem mesmo eu falei sobre isso em relação ao vereador Eliomar Coelho, que eu acho que nós não podemos ter nenhum tipo de generalização, porque ela deixa de ser a verdade. Temos aqui vereadores de todas as matizes, de direita, de esquerda. Ontem, até por falar em direita e esquerda, nós ouvimos também uma citação do vereador Raimon, né, que disse que o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral, ambos não tiveram nenhuma passagem pela esquerda, como se isso fosse algo que pudesse denegrir sua trajetória política. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é importante que nós tenhamos pessoas do Executivo de todas as formas de ideologia, para que a gente até possa comparar e possa dizer, escolher aquele que mais nos agrada. Eu achei isso curioso, mas de qualquer maneira eu não sei se foi naquela confusão toda e ele não foi feliz na sua fala, ou se ele acha mesmo que para ser melhor tem que ser de esquerda. Eu acho que tem de esquerda, tem de direita, tem de centro, tem aqueles que têm uma visão gerencial boa, aqueles que fazem uma boa administração, aqueles que fazem uma boa gestão, e de esquerda, de direita, isso aí não vai ser aquilo que é mais importante. Queria dizer algo que está me incomodando profundamente, e esses últimos dias eu tenho visto, diante de situações como essa, pessoas que deram entrada no SISREG, Sistema de Regulação Ambulatorial, com uma determinada demanda, como a de um carcinoma de células escamosas, que provoca disfagia no paciente. A pessoa tem um câncer de língua, com dificuldade de engolir, já está com dificuldade de engolir, deu entrada no dia 3/9, já com a biópsia, e no dia 17/9 foi avisado que a marcação para o atendimento foi feita para o dia 12/11, 12 de novembro. Eu estou aqui com o documento. Imagina o que é você ter um câncer na boca, com adenomegalia, com gângliozinhos no pescoço, e você esperar ainda 2 meses, depois de já estar com a biópsia, para ter o atendimento. Aqui diz o seguinte, na tomografia do pescoço: conteúdo tecidual com atenuação de partes moles e impregnação pelo meio de contraste, localizada no assoalho da cavidade oral e à esquerda, topografia sublingual esquerda. Glândulas submandibulares, parótide tireóide, morfologia e coeficiente de atenuação conservado. Linfonodos nas cadeias à esquerda, arredondados, com impregnação pelo meio de contraste, medindo na primeira 1 centímetro. A biópsia: paciente apresenta câncer de boca, tendo realizado biópsia, onde foi detectado carcinoma de células escamosas, provocando disfagia no paciente, dificuldade de engolir, necessitando de consulta urgente para tratamento e estadiamento da lesão, tendo em vista a possibilidade de metástase. Temo que já haja metástase para pulmão, devido à proximidade, e só será atendido em novembro. Não podemos admitir isso como algo natural. Eu não estou falando aqui, e gostaria até de deixar isso registrado, como médico, mas como ser humano.
Imagina um parente nosso, imagina se acontecesse com qualquer um de nós ter um câncer de boca e você, depois de estar com a biópsia dizendo que você tem o câncer, você tem que esperar 2 meses para a primeira consulta. Serão realizados exames após a primeira consulta, para que seja marcada a cirurgia, para que depois seja feito quimioterapia, radioterapia, que nós já falamos sobre isso, inclusive a vereadora Rosa Fernandes também falou sobre esse assunto. Estamos com um processo de uma comissão especial para poder dar continuidade a uma atitude para que essa radioterapia tenha uma marcação mais rápida. Imagina, gente, imagina como é que fica a cabeça dessa gente. Se você tem uma suspeita de uma doença de muito menor gravidade, a gente já fica apavorado. Eu não sei se é porque eu sou muito medroso, eu médico, eu tenho qualquer tipo de sintoma, eu já fico pensando que é algo pior, até por ser médico, e aí eu vejo um pouquinho adiante. Então, como é que pode isso? Mas não tem só esse. Se tivesse só esse, aí nós íamos ver. Mas, aliás, antes, eu queria pedir providência. Não é possível que não seja efetivamente dado uma solução para esse problema. Gostaria de falar com a minha assessoria para que ligasse para a Secretaria Municipal de Saúde para que nós pudéssemos resolver isso com mais urgência. Não é possível que isso tenha que esperar até novembro. Bem, atendi uma outra pessoa que teve também a sua solicitação de procedimento ambulatorial, o CISREG, em 14 de fevereiro de 2012. Também o documento está aqui. 14 de fevereiro de 2012. Para uma cirurgia vascular. Para uma cirurgia vascular. Por uma trombose venosa profunda. Quem tem trombose venosa profunda tem um fantasma que a qualquer momento pode se tornar real. Porque aquele trombo pode chegar ao pulmão, aquele trombo pode chegar nos vasos do encéfalo, da cabeça, e a pessoa ter problema. E a pessoa está com esse fantasma. Isso foi, eu vou repetir para os senhores, em 14 de fevereiro de 2012. Quando foi? Em 4 de janeiro de 2013, quase um ano depois, solicitamos a inserção de justificativa, clínica atualizada e reavaliação da necessidade da solicitação. Será que esse pessoal está ficando doido? Olha só, aqui o exame ecodoppler venoso de membro inferior da coxa. Olha aqui. Vasos de calibre normais, paredes finas, exceto a veia poplítea, uma veia que apresenta trombo antigo, com poucos sinais de recanalização. Então está difícil para aquele sangue circular ali. Aí veio assim, trombo também em veia poplítea, trombo antigo no membro inferior esquerdo. Então está com trombo na direita e na esquerda. E aí, ele com esse exame foi solicitado, sabe o quê? Para que para que a senhora, que é a paciente, mandasse um outro documento para dizer se efetivamente aquilo ali era necessário. Eu costumo dizer sempre, senhora presidente, que nós, e principalmente nós, que somos políticos, às vezes temos essa dificuldade, porque quando você usa esse local, essa tribuna, parece que você está discursando. Eu não estou discursando hoje, não.
Eu estou desabafando. Mesmo porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. E não são fatos isolados. Eu acho que nós temos o dever de buscar providências e, por isso, novamente, eu vou pedir à assessoria que busque solução para esse caso. Mas até quando? Até quando, para resolver o problema, terá que procurar a vereadora Verônica Costa? Até quando, para resolver o problema, terá que procurar o vereador César Maia, o vereador Leonel Brizola Neto, o Manaia, etc, etc. Até quando? E é assim que se resolve um problema de saúde pública? Não é assim. Nós não podemos manter esse status quo com situações como essa, e eu talvez seja repetitivo, que não é um fato isolado. Tem muitas pessoas que estão precisando de ter o seu atendimento pelo Sistema Nacional de Regulação com mais urgência. Nós temos que dar uma solução para isso aqui. Eu já disse, dessa tribuna, eu já falei aqui, que nós tivemos uma melhora muito grande no que diz o atendimento básico de saúde. Eu acho que isso é inegável. Mesmo com as dificuldades que temos ainda com pediatras nas clínicas da família, com clínicos nas clínicas da família, mas eu acho que isso serviu para que nós tivéssemos uma facilidade maior pelo número de clínicas que foram criadas, para que as pessoas tivessem o atendimento. Isso é inegável. Agora, nós não podemos ficar acomodados em relação a essa situação. Feliz porque agora nós temos um atendimento básico melhor, mas ainda preocupados porque temos dificuldade para o atendimento secundário, para o atendimento terciário. Eu acho, inclusive, que as clínicas da família, eu não tenho números em mãos, mas eu tenho a impressão que melhorou a possibilidade de atendimento nas emergências. Porque é lógico que quando você faz uma barreira atendendo nas clínicas da família, a pessoa que tem uma patologia de menor importância não vai para o Souza Aguiar, lógico. A pessoa não vai lá porque tem uma diarreia no Souza Aguiar, não vai porque tem um problema de menor importância. Se você tem um pico hipertensivo e você é atendido, você fica com menos chance de ter um AVE, um acidente vascular encefálico, porque você diminui a tua pressão arterial ali e você resolve. Mas quem tem uma neoplasia, quem precisa de uma biópsia, ainda encontra muita dificuldade, e é uma doença impactante, é uma doença que nos faz sofrer, que leva ao óbito. Então, eu acho que providências têm que ser tomadas. Eu acho que o sistema de regulação vai precisar de buscar alternativas para que a gente possa dar solução a esse tipo de coisa. Então, eu gostaria inclusive, de pedir desculpa pela forma como eu me coloquei, mas eu insisto, nesses 20 minutos, eu não fiz discurso, vereadora, presidente. Eu falei com aquilo que eu tenho de mais puro dentro do meu coração, que é ver o sofrimento dessa gente que nos procura. E não procura só o vereador Eduardo Moura. Muita gente pensa que nós temos até facilidade de resolver as questões e não são fáceis de dar solução. Não vou abrir mão de tudo que eu tenho e que o mandato me dá para resolver situações como essa. Muito obrigado. Restando 1 minuto para o término desta sessão, para o término dessa parte da sessão, franqueio a palavra aos novos vereadores.
Entendeu o quê? Nobre vereador, está suspensa a sessão por 1 minuto. Um minuto longo. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, com a palavra passamos à sessão ordinária. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Leonel Brizola Neto. Obrigado, senhora presidente, pela paciência e atenção. Só queria justificar a ausência do vereador Jorge Manaia, que está com problemas na coluna, está medicado em casa, não vai poder comparecer nesse dia de hoje. E deixar também aqui, dizer que até agora meu gabinete está praticamente impossível de entrar no meu gabinete por conta do gás lacrimogênio. Hoje eu tive uma funcionária que teve que ser atendida de novo aqui no posto médico porque não conseguiu ficar. Então, é uma situação insustentável, inclusive para trabalhar. Então, quando eu digo, e falei com todas as letras, que estava um ambiente insalubre, sem condições de trabalho, botando abaixo de bombas de gás lacrimogêneo, e o pior de tudo, o que estava acontecendo lá fora, ela ultrapassa a questão de educação, de transporte, ela virou uma questão de direitos humanos, nacional. Virou uma questão nacional de direitos humanos. E eu acho que a gente tem que começar a perceber com uma autocrítica muito profunda o que aconteceu lá fora. Dessa violência toda que aconteceu. E a violência para dentro da casa. Eram só essas minhas considerações, senhora presidente. Respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, a mesa providenciará que o serviços gerais vá até o seu gabinete para tentar resolver eventual limpeza, se for necessário. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Renato Cinco e depois nobre vereador Carlos Bolsonaro. Obrigado, senhora presidente. Eu queria fazer um apelo à presidência dessa casa e à mesa diretora, porque, como todos sabem, houve o óbito, né, eu já falei ainda há pouco, do nosso assessor, o companheiro Emílio, e nós precisamos tomar providências, né, para conter a questão de uma possibilidade de contágio, etc. Só que nós precisamos de um laudo do Hospital da Posse, dizendo qual é a bactéria, qual é o tipo de bactéria, para que se saiba as medidas a serem tomadas. E a gente não consegue essa informação do Hospital da Posse. A Vigilância Sanitária acabou de informar a minha chefe de gabinete que vai adiar para amanhã a visita aqui e trazer os medicamentos apenas amanhã. Não é? Então, nós precisamos tomar providência. O diretor do Hospital da Posse está incomunicável. Quem está respondendo pelo hospital? O secretário do diretor. Então, eu peço a ajuda da presidência da casa, da mesa diretora, para que o Hospital da Posse cumpra o seu dever, que é informar qual tipo de bactéria, não é, que provocou o óbito do meu assessor, para que a Vigilância Sanitária tome medidas hoje. Né? Tem uma série de vereadores que precisam ser medicados, de assessores que precisam ser medicados, e o Hospital da Posse não pode omitir essa informação. Nobre senhor vereador, respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, eu já havia, como lhe disse pessoalmente, antes de dizer de público, eu já comuniquei ao doutor Daniel Sorrães, a pedido do do presidente Jorge Felipe, e o doutor Daniel já se colocou à disposição, se for necessário, mandar a equipe do posto de saúde para que a equipe venha à casa fazer os exames necessários. Então, Vossa Excelência, se Vossa Excelência subir, já podemos aqui combinar, o doutor Daniel está na linha já, enquanto Vossa Excelência falava, eu ligava, para que a gente possa combinar isso. Ponto 2, o Hospital da Posse no município de Nova Iguaçu, mas, de qualquer jeito, vamos evitar os esforços necessários para a comunicação com o prefeito de Nova Iguaçu e que esse laudo venha a nossa informação o mais rápido possível. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, sendo visível a falta de quórum no plenário, eu gostaria de solicitar a verificação de quórum. Tendo requerido a verificação de quórum, nobre vereador Carlos Bolsonaro, eu vou proceder, por favor, senhores vereadores,
Tomem assento em suas bancadas para que eu possa proceder à verificação. Primeira bancada, 2 senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Terceira bancada, nenhum senhor vereador. Espera aí. 1, 2, 3, chama mais um. Sim, tá certo. Quarta bancada, 1 senhor vereador. Mesa, 1 senhora... Perdão. 2 senhores vereadores. 10 senhores vereadores presentes. Não há quórum para manutenção dos trabalhos. Dou por encerrada essa sessão, convocando sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Boa tarde a todos.